Queridos irmãos, queridos colaboradores, querido povo de Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando aqui o nosso momento de comunhão, nosso momento de dedicação, de louvor e adoração ao Senhor. E eu quero passar para os irmãos algumas palavras que vêm para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos trazer força e alegria e esperança no Senhor. A dedicação, a disciplina nos traz força, nos traz vitória, porque elas são virtudes, elas fazem parte da nossa virtude, do nosso caráter, que nos ajuda a trilhar os nossos passos. Mas juntamente com a disciplina e a dedicação e a determinação, nós temos que somar a fé em Deus, porque ela é que nos dá a força. É por meio da fé que nós temos vitória, porque por meio da fé o Senhor conduz os nossos passos. E assim nós vamos ler no livro de Hebreus, no capítulo 11, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A nossa dedicação e a nossa disciplina está baseado naquilo que nós vemos. A fé, porém, é nas coisas que nós não vemos, é no nosso Deus, é na obra divina de Deus, na criação, as coisas que não tinha, que não existia, de repente, pela palavra do Senhor, passaram a existir. Deus é infinitamente poderoso, graças ao nosso Deus. Amado Deus, amado Pai, nesta manhã teu povo se encontra em adoração. Nesta manhã o teu povo se encontra buscando o Senhor, força na tua palavra, força nos louvores e nas orações, para vencer a tribulação, para vencer as dúvidas, para vencer as incertezas, para vencer, Senhor, as tempestades que com certeza virão, para podermos trilhar, Senhor, o nosso deserto, para que possamos entrar na terra prometida. E queremos, ó Deus, suplicar a tua direção, a tua força, para que possamos ser vencedores em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, cada dia mais a fé vitoriosa, assim como os antigos que obtiveram pela fé as suas vitórias. Abraão, Moisés, Sara, Noé e tantos outros, Josué também, Senhor, Noé, que nós possamos ter esta fé genuína nos nossos corações, trilhar os nossos passos sem jamais querer voltar atrás, assim como muitos quiseram voltar para o Egito, Senhor, que nós jamais possamos querer voltar atrás, mas que nós olhemos para frente, aonde o Senhor está nos guiando e dirigindo. Recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração, perdoa-nos e recebe o nosso culto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se de ti me afastar, por mim amor mostrarás. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Quando eu não enxergar, sei que me guiarás. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão para tuas obras
Bom dia a todos os irmãos e as irmãs, todos os amigos que nos ouvem nesta manhã. Mais uma vez o Senhor nos permite, através da sua graça, da sua bondade, da sua fidelidade, poder levantar, podermos ter o nosso alimento, termos, ó Deus, em Ti a nossa esperança e termos a confiança que Deus vai estar do nosso lado, nos guardando, nos protegendo, sustentando nossos passos. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã o texto da palavra do Senhor que está lá em Êxodo capítulo 14, estarei lendo do versículo 9 em diante. Assim fala a palavra do Senhor: Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte a Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel, levantando os olhos, e eis que os egípcios vinham contra eles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que não há haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Que Deus assim abençoe a sua santa e bendita palavra. Quando nós olhamos essa narrativa do livro do Êxodo, quando o povo sai da terra do Egito, e nós entendemos que, como os israelenses passaram por uma dificuldade muito diferente daquela que eles estavam vivendo, muitas vezes nós também passamos por alguma situação, e essa situação muitas vezes é nova e a gente não vê saída ou não vê uma solução para o problema em si. Nesses casos, a gente olha a situação, analisa, mas parece que tudo conspira contra nós e temos muitas vezes aquela impressão de que não tem mais jeito, não tem saída, não tem como a gente resolver. Nesse texto de hoje, de Êxodo, capítulo 14, versículo 9 em diante, nós vemos que Israel enfrentou algo muito parecido. Após uma série de pragas que foram enviadas pelo Senhor ao Egito, a gente conhece muito bem a história das 10 pragas, e a tão esperada libertação da escravidão, que os israelitas permaneceram por muitos anos, por séculos, escravos no Egito. Deus guiou então, após essa libertação, o seu povo por meio de Moisés. Moisés foi escolhido. E no começo até parecia que estava dando tudo certo, tudo estava correndo muito bem. Porém, na caminhada, os israelitas logo chegaram a um ponto no trajeto que se encontravam numa situação que, aos olhos humanos, eles estavam completamente sem saída. Eles não viam uma solução para aquele problema que eles se encontravam. Para a gente entender um pouquinho, à frente eles tinham o mar, e atrás de si vinha talvez o maior exército da sua época, que era o exército de Faraó, que nesse momento os estava perseguindo. Eles eram homens e mulheres simples, não tinham preparo militar, não tinham exército, e eles à sua frente tinham o Mar Vermelho, um grande mar que era impossível atravessar, e atrás de si os perseguindo aquele exército gigantesco. E agora, o que eles iriam fazer? A primeira reação, como nós lemos, foi a de desespero e foi de reclamação. Eles murmuraram, eles lamentaram que Moisés os tinha tirado do Egito para morrer ali naquele lugar.
E eles ainda questionam: será que não tinha sepultura suficiente para todos nós lá no Egito, para você nos trazer para esse lugar, para morrermos aqui? A primeira reação então foi de desespero e foi de reclamação. Mas mesmo assim, o nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, interveio de forma poderosa e sobrenatural. Deus trabalhou eliminando a barreira física e depois destruindo os inimigos do seu povo. O mesmo mar que é aberto pelo poder do Senhor, pela ordem do nosso Deus, é o mesmo mar que engole os egípcios, aqueles que os perseguiam. Deus rompeu as duas barreiras, tanto a física como a natural, num instante. E nesse momento todos eles estavam salvos. Outros desafios vieram na longa caminhada, na longa peregrinação pelo deserto até o caminho da terra prometida. Nesses 40 anos que são narrados, Deus cuidou do seu povo. Israel viu muitos milagres nos 40 anos. Deus conduziu, Deus sustentou o seu povo, Deus cuidou daquele povo em todos os instantes da sua caminhada. Deus nunca deixou aquele povo à mercê dos seus cuidados. Deus sempre protegeu, Deus sempre guardou aquele povo em todas as situações. Meus irmãos, quando as dificuldades vêm, quando as dificuldades chegam na nossa vida, muitas vezes nós também reagimos como Israel naquele primeiro momento e em outros momentos que eles tiveram naquela caminhada. Nós murmuramos, nós clamamos, desesperados, sem confiança, sem fé, nós duvidamos e até mesmo, muitas vezes, nós não cremos no poder do nosso Deus. Entretanto, é necessário que nós estejamos nos lembrando. Nós estejamos sempre atentos ao que Deus pode fazer. Da mesma forma que ajudou aquele povo, o povo hebreu, o mesmo Senhor age e opera muitos milagres e muitos livramentos hoje em dia. Quando nós cremos no seu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós então nos arrependemos de nossos pecados e entregamos nossas vidas a Ele. Nós recebemos o perdão e nós somos transformados. Eu e você podemos cada dia perceber que a cada nova experiência Deus tem cuidado de nós. Deus tem agido. Deus tem sustentado as nossas forças. É Deus que nos capacita para enfrentar cada dia. Deus é quem cuida de nós e Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Nada passa despercebido aos olhos e ao poder do Senhor. Nele, no Senhor, nós sempre podemos confiar e podemos descansar. Quando tudo parece impossível, é necessário, é fundamental, meus irmãos, que nós venhamos a nos lembrar que Deus continua no controle, que Deus continua agindo, que Deus continua dirigindo com muito amor a vida dos seus filhos. Nós que somos chamados filhos de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos confiar nessa proteção, nessa segurança. E eu quero falar para você, nesta manhã, se você está cercado de problemas, é importante que você não fixe a sua atenção a esses problemas. Os problemas a gente vai ter todos os dias, mas nós devemos fixar os nossos olhos no alto, acima. A nossa ajuda, o nosso socorro vem do alto. É em Deus que nós podemos romper muralhas, é em Deus que nós podemos vencer cada dificuldade, cada luta que nós temos a cada dia. Nós vamos continuar tendo lutas, mas quando a gente olha para o texto, no finalzinho do texto que nós lemos, após o versículo 12, no versículo 13 e 14, Moisés fala assim:
Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vede, nunca mais o tornareis a ver. E ele fala no versículo 14: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê capacidade e entendimento para compreender a sua mensagem e que nós possamos estar todos os dias da nossa vida confiando os nossos caminhos ao Senhor. Tudo isso nós fazemos em nome do nosso amado e precioso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, ó Cristo Senhor. Sempre fiéis, sim, por ti lutaremos, sob teu pendão, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, sejamos sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Sempre fiéis, sim, mesmo até a morte, sempre fiéis, tomemos a cruz. Eis a divisa que a nós nos pertence, os libertados por Cristo Jesus. Por te viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja se te conhecer, quem que se diga cristão verdadeiro, pronto não esteja por ti a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, sejamos sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Sempre fiéis, sim, mesmo até a morte, sempre fiéis, tomemos a cruz. Eis a divisa que a nós nos pertence, os libertados por Cristo Jesus. Mas Salvador, com fraquinhos nós somos, como podemos deixar de cair? Se por ti mesmo guardados não formos, quem até a morte te pode seguir? Sempre fiéis, irmãos, sejamos sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Sempre fiéis, sim, mesmo até a morte, sempre fiéis, tomemos a cruz. Eis a divisa que a nós nos pertence, os libertados por Cristo Jesus. Sempre fiéis a ti, Senhor, sempre fiéis a Cristo Jesus, porque o Senhor é fiel, Senhor. Mesmo que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo, não pode negar a sua palavra. O Senhor é fiel e nós queremos ser sempre fiel a ti, Senhor, te seguir cada vez mais. Segura, Senhor, pela nossa mão, não nos deixa, Senhor, vacilar. Dirige os nossos passos, recebe,
recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Obrigado a todos que estão conosco, que compartilham conosco, que louvam, que oram e adoram juntamente conosco ao Senhor Deus Pai, todo Criador e Todo-Poderoso. Em nome de Jesus agradecemos e queremos desejar a todos um dia abençoado e feliz nos caminhos do Senhor Jesus.